Olá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui nessa manhã para mais um Café com Jesus. E hoje o nosso Café com Jesus, esse pãozinho quentinho que desce do céu, está no livro de Isaías, no capítulo 41, e o versículo 18, que diz assim: Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales, e tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Nesse texto de Isaías 41, nesse verso de número 18, o Senhor mostra aquilo que Ele faria na vida de um povo, a obra que o seu Espírito Santo faria na vida daqueles que se achegassem diante dele. E eu quero dizer que esse mesmo Senhor que estava falando àquele povo, que faria na vida deles, se eles se achegassem a Ele, é o mesmo Senhor no qual nós falamos em nome dEle nesta manhã, para dizer para você que Ele fará na vida daqueles que têm um comprometimento com Ele. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, há duas coisas que Deus faz e que está muito, mas muito além do que os nossos olhos naturais podem compreender. Mas esta é a obra de Deus. O que Deus pode fazer é indescritível. Porque o nosso Deus não conhece impossível. Nosso Deus, Ele é Deus do impossível. É por isso que nós vimos aqui nesse texto duas coisas. E a primeira coisa, o primeiro ato de Deus, aqui nesse texto é quando Ele diz: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Este é o primeiro ato de Deus de alcançar o homem. Porque era muito difícil haver naquela região de Israel rios em lugares altos. Pois as nascentes elas corriam geralmente em lugares baixos. E isso, quando nós vimos o Senhor falar de abrir rios em lugares altos, fala do milagre de Deus. E que milagre é esse? O milagre da salvação. Porque Ele alcança homens que ninguém imaginaria que alcançassem. Nós vimos um exemplo na palavra de Deus de Saulo. Saulo foi um rio aberto em lugares altos. Porque Saulo, humanamente falando, era impossível alguém alcançar Saulo, ou seja, alcançar o coração de Saulo, porque Saulo era um homem temido pela sociedade, porque o papel de Saulo, defendendo as leis
que ele acreditava estar correto era matar os cristãos. Era matar todo aquele que levava para os lugares secos esse grande rio que é o Senhor. Abrirei rios em lugares altos. Vale, irmãos, não tinha fonte. Vale era um lugar de sequidão total. A salvação na vida do homem angustiado faz com que a alegria brote no seu coração, mesmo no vale, mesmo nas lutas. Quando o homem conhece Jesus, é aberta uma fonte no meio dos vales. Quando você conhece Jesus, quando você deixa Jesus entrar na tua vida, você começa a entender que mesmo no vale das lutas, no vale da sequidão, no vale das adversidades, Jesus é, aleluia, na vida do homem que conhece-o, uma fonte aberta no meio dos vales. É por isso que muita gente não consegue entender por que você tem luta, por que você passa por adversidade, por que você passa por tantos problemas. Mas há uma alegria dentro de você. Há um sorriso estampado, há um brilho no teu olhar. Porque você conheceu Jesus. E ele é uma fonte aberta no meio dos vales. Então você pode estar passando por que você estiver passando. Mas a alegria do Senhor, ela é a sua força. O Senhor se manifesta na tua vida. O homem que conhece Jesus pode estar por onde for. Aleluia. Ele pode estar onde for. Pode ser no seu trabalho, pode ser um vale, né? Seu trabalho pode ser um vale, sua casa pode ser um vale, o bairro que ele mora pode ser um vale, o local que ele estuda pode ser um vale. Dentro da sua família pode estar um vale, mas se ele tem um relacionamento com o Senhor Jesus, ele é fonte aberta no vale. Então essa diversidade que você está dentro dela, seja em qualquer área da sua vida, não é para sucumbir você, para destruir, para matar você, não. Mas é para que você seja uma fonte aberta no vale. Tem um louvor que diz assim, que eu seja uma fonte onde as pessoas possam se curar. É isso que o Senhor quer na sua vida, quer para você que o conhece, que o abraça, que o recebe. Ele quer fazer de você uma fonte aberta no vale. Porque o mundo tem sido um vale. E muitas pessoas, mas muitas pessoas estão dentro desse vale. Secas, precisando de uma fonte aberta no meio desse vale. Para que ele possa se alimentar, para que ele possa receber algo e se colocar de pé. Você é essa fonte que o Senhor escolheu. E diz que Jesus estava na festa e no último dia, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando você tem Jesus na sua vida, você não tem sede. E os que estiverem à sua volta também não terão. E aí ele vai dizendo, Jesus tornou o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Agora aqui, um segundo ato que nós vimos nessa parte do versículo. E essa parte do versículo, essa parte do texto, começa com o verbo tornarei. Há pessoas que um dia foram rios abertos em lugares altos. Um dia foram fontes no meio dos vales. Mas agora suas vidas espirituais estão desertos e seus corações terra seca. O deserto, meu querido, minha querida, é lugar de solidão, de calor durante o dia e frio durante a noite. Muitos que um dia foram alegres com o Senhor, cheios de vida, hoje vivem como desertos, sem a presença do Senhor, sem experiência, sem vida. Mas o nosso Deus, Ele muda uma vida espiritual vazia e triste para uma vida espiritual abundante. Não importa como você está hoje. Não importa como essa palavra está encontrando você hoje. O que importa é a decisão que você vai tomar a partir de ouvir esta palavra. Porque o Senhor está convidando e dizendo para você que Ele muda o deserto para lagos de águas. Ele muda uma vida espiritual vazia e triste para uma vida espiritual abundante. E o Espírito Santo faz uma promessa. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais de água. Aleluia. E para concluir, você foi um dia, uma pergunta para vocês refletir. Um rio aberto num lugar alto e hoje se sente um deserto? O Senhor quer tornar esse deserto em lagos de água. É hora de clamar a Deus. Ele está aqui para te ouvir. O Senhor está dizendo para você hoje, através dessa palavra, Ele está aqui. Ele está aí com você. Ele está na sua casa, no seu trabalho, Ele está onde você está. E Ele não só está aí com você, mas Ele está pronto para te ouvir. Se o seu coração um dia foi fonte nos vales da vida, aquela fonte que superou tantas coisas, que passou por tantos vales, mas que hoje é terra seca, hoje é o dia do tornarei de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois o Senhor te chamou para que você seja lagos de água viva e que seu coração seja manancial de água da bênção do Espírito Santo. Lembra disso. O tornarei de Deus está à sua disposição. Aleluia. Tome posse dessa palavra. Vamos orar? Pai Santo, clamo por Ti, Senhor. Clamo por um rompimento
na minha vida e na vida daquele que se até aqui, ó Pai, estavam vivendo de lembranças de que um dia foi e de que hoje não é mais. Que o Senhor traz esse rompimento, Deus, e que ele passe a ser, a partir desse tornarei do Senhor na nossa vida. Que as nossas conquistas não sejam abaladas, que a nossa vida, Pai, não seja estacionada, mas que manifeste a glória do Senhor. Coloque, Senhor, na nossa mente mais propósitos de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de beber dessa fonte de água viva, para que jamais tenhamos sede. Que toda a nossa vida esteja alinhada com a expansão do seu reino, e que ele venha e que nos encontre como mananciais de águas vivas. Pai, em nome de Jesus, entra no lar desta vida, desta pessoa, desse irmão, dessa irmã, que agora está ouvindo, Senhor, que ouviu esta palavra e que está participando dessa oração. Entra no lar dele e dela, e o tornarei do Senhor possa se manifestar, Pai. E que o que ele era antes não seja apenas lembranças, que não vivam, Senhor, do passado, mas que possam se manifestar ainda mais forte na vida dele e dela no dia de hoje, através do poder desta palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus.